Ontem, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um relatório em que acusa o Brasil e outros países de impor barreiras comerciais contra os produtos e exportadores norte-americanos. No documento de 397 páginas, com 6 delas aí dedicadas ao Brasil, o governo americano critica os impostos brasileiros e classifica como desleais as taxas aplicadas ao etanol, cachaça e produtos eletrônicos. O Natural Trade Estimate Report or Foreign é divulgado anualmente pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos em português. Nesse ano, a publicação se deu 2 dias antes do tarifaço, que será anunciado por Trump amanhã, chamado de Dia da Libertação. Isso porque, segundo ele, esse será o dia em que o conjunto de taxas libertará os Estados Unidos de produtos estrangeiros. Trump anunciou que determinaria a cobrança de tarifas recíprocas a países que cobram taxa de importação e de produtos americanos, mas não especificou a alíquota ou como cada taxa seria calculada. No documento que foi divulgado ontem, ele pavimenta esse tarifaço aí que está agendado, certo? Vou ler um trecho aqui do documento que se trata exclusivamente do Brasil para ser objeto da nossa conversa aqui nesse último tema. Abro aspas aqui. O Brasil impõe tarifas relativamente altas sobre importações em diversos setores, incluindo automóveis, peças automotivas, tecnologia da informação e eletrônicos, produtos químicos, plásticos, máquinas industriais, aço, têxteis e vestuário. Além disso, as tarifas consolidadas do Brasil costumam ser muito mais altas do que as tarifas aplicadas, e os exportadores dos Estados Unidos enfrentam grande incerteza no mercado brasileiro, pois o governo frequentemente modifica as tarifas. A falta de previsibilidade das tarifas torna difícil também para os exportadores dos Estados Unidos preverem os custos e fazer negócios com o Brasil, fecho aspas aqui. Ainda sobre o assunto, o presidente Lula prometeu aí na última quarta-feira sobre taxar os produtos dos Estados Unidos, caso um recurso na Organização Mundial do Comércio não resolva a questão dessas taxas adicionadas aí cobradas por Trump ao aço e alumínio do Brasil. Ângelo Rigon, o documento pavimenta a estrada, está marcado um tarifaço, vai ser anunciado amanhã, é o dia da libertação dos Estados Unidos com relação a produtos estrangeiros. Tudo que se relaciona ao Trump é importante, é imprescindível você ficar com 2 pés atrás, porque ele recuou tantas vezes desde que assumiu, que não dá para brincar, não dá para cravar, né, como se diz. Então, eu só acredito vendo e acho que a coisa deve ficar em nível de discussão diplomática e isso pode sim resultar em efeitos. O grande problema do Trump vai ser o México e os Estados Unidos, né? Então, no resto, eu acho que ele pode recuar a qualquer momento. Ainda mais se houver uma boa conversa. Uma boa conversa resolve tudo. Regiane? Hoje, Paulo, o dia da liberdade, dia 2, né? Não dia 1 hoje, né? Dia 1º, dia da mentira. Então daqui a quarta-feira exatamente. Desculpa, eu li uma data e li outra, gente. Assim, tão complicado, né? Porque daí começou uma guerra de tarifa recíproca para lá e para cá. Eu cobro mais, você cobra, você não cobra. E no final das contas, é o que a gente repete aqui todos os dias. O que vai sobrar é para as brusinhas, para nós mesmos, para as contas que vêm. Fico um pouco preocupada em relação ao nosso país, porque o nosso presidente deveria sim se preocupar em tirar as taxas, diminuir os impostos dos brasileiros, e a gente vê que praticamente a gente está exportando e importando de volta café, nosso maior produtor, né, que é o Brasil. Então tem uma questão ali econômica mundial muito complicada, mas tirando o que Trump está fazendo, nós como grandes produtores de absolutamente tudo, a gente podia, né, ter uma valorização melhor do nosso governo federal e trazer ao brasileiro uma segurança maior. Justamente que nessa segurança maior que você traz para o povo brasileiro, a segurança externa acaba acontecendo. A instabilidade que nós brasileiros temos hoje de realizar negócios, ela é gigante para nós, imagine para os outros. Então, não sei, enquanto a relação que Trump está fazendo, me dá a sensação que ele realmente está fazendo uma limpa no país inteiro, está querendo zerar tudo e começar de volta. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, vai iniciar um nacionalismo americano e vai se espalhar por todo o mundo. O Brasil vai ter que entrar nessa porque a China está abocanhando tudo. Você vê os produtos nossos, a maioria vem de lá
e o desemprego tá grande aqui. A gente faz uma coisa assim, quem olha parece que, nosso desemprego aqui no Brasil tá pequeno, mas não tá não, tá muito grande, que a migração do norte para o sul, aqui em Curitiba, nós temos muita gente vindo do Pará, do Acre, do Amapá, de Rondônia, de Roraima. Olha, eu nunca vi tanta gente como tem aqui em Curitiba hoje. Dizem que Curitiba tem 1.800.000 pessoas, mas já passou dos 2 milhões de tantos imigrantes que chegaram nos últimos anos, Paulo Caetano. Edivaldo Mar, quero te ouvir sobre esse documento, 6 páginas dedicadas ao Brasil, justamente para pavimentar essa coisa da taxação que acontece amanhã. Vamos deixar claro, anúncio da taxação. Desculpa. Tá? Vamos deixar claro que o documento é anual, tá? Isso. Não é excepcional. Mas é que dessa vez ele tem nuances na verdade, diferentes. a leitura que Trump está fazendo do documento é mais rigoroso com relação à reciprocidade das taxas. Eu cito o impacto mais direto no Brasil, obviamente, que a taxação sobre os demais produtos traz grande impacto na cadeia da logística global e interfere. Mas no caso especialmente do etanol, o Brasil impõe uma taxa aos Estados Unidos de 18% na importação do etanol, que deles é basicamente produzido por milho, né? Se eu não me engano, Isso, né? O etanol americano, para proteger a indústria nacional. Mas lembrando que agora a gente vai ter uma demanda maior por álcool com o aumento do percentual da gasolina, que vai para 30%, com perspectiva de ir até 35%. Então, você vai ter uma acomodação. Eu acho, de certa forma, até justo esse debate. Concordo com o Rigon que, por diversas vezes ao longo desses últimos 90 dias, nem dá 90 dias de governo Trump, houve muito recuo. Ele blefa muito. Ele blefa para ir para a mesa de negociação e encontrar um ponto de denominador comum. Mas eu quero lembrar que ontem, e que vai interferir em toda essa decisão dele amanhã também, de alguma forma, o Departamento de Agricultura, eu ia falar a sigla em inglês, mas o teu sotaque do Kentucky é bem mais eficiente que o meu do inglês, eu não consigo falar com a tua capacidade. Divulgou o relatório e havia uma enorme expectativa do setor do agronegócio com relação a esse relatório que impacta muito no preço das commodities, especialmente a soja. Infelizmente ou felizmente, um relatório extremamente morno, que não impactou em nada. Há uma acomodação, talvez entre hoje e amanhã, do preço da soja, né, que hoje está em torno de R$125, subindo em alguns mercados para 130, mas uma média em torno de R$125 o preço da soja. E havia uma expectativa que, dependendo desse relatório, o impacto seria muito maior no agronegócio brasileiro, o que não aconteceu. Tá? Eu cito esse exemplo porque o agronegócio é a nossa locomotiva, né, econômica, extremamente importante, e essas decisões do Trump amanhã podem afetar o agronegócio porque é cadeia global, tá? Você precisa produzir máquinas, né? Você tem todos os insumos que estão dentro da cadeia que pode haver impacto no custo de produção e a longo prazo. Mas eu acredito sinceramente que vai haver recuo, vai haver uma organização com relação a uma acomodação nessas relações e que é absolutamente normal, não é a primeira vez que isso acontece e depois é revisto e aí as coisas se acomodam. E aí vamos aguardar o nacionalismo mundial, né, o Rigon, pregado ali pelo Tupã. Quem, Rafael? Pois bem, a gente sabe que a balança comercial Brasil e Estados Unidos é deficitária. Deficitária porque nós compramos muitos produtos, ou seja, nós importamos muito mais do que exportamos, né? Aliás, ao contrário, exportamos, né, e importamos. Os dados de 23 a 24 dá em torno de 7 bilhões de déficit para nós, porque nós exportamos 35 bilhões e importamos dos Estados Unidos 42 bilhões. Quem tem mais a perder? Quem tem mais a perder? Eu não acho que alguém ganha nessa guerra, né, comercial aí. Eu acho que, na minha opinião, não só os Estados Unidos, mas assim o Brasil, eles têm que ter aí, continuar um acordo, porque o Brasil tem um grande parceiro que é os Estados Unidos, só perde obviamente para a China. Aliás, perde não, é só o próximo os chineses, né, que tem também essa questão do comercial. É importante o Brasil se destacar em relação ao diálogo e também na construção de propostas e acordos. Eu acho que o Brasil, já que o Lula é tão
top, né, de linha para acabar com guerra de Ucrânia, enfim, isso aqui, ele também pode ser capaz também de entender em fazer esse tipo de acordo com os Estados Unidos para tentar barrar, tentar melhorar o diálogo entre eles aí, né, porque realmente é preocupante para todo mundo, é preocupante, não só para nós, mas para os Estados Unidos. Talvez blefar seria um caminho também, né, já que o Brasil tem colocado que vai super taxar mesmo. Só que nós temos que entender o seguinte, antes mesmo dessa guerrinha aqui, nós tínhamos aí valores absurdos. Nós temos valores absurdos em relação a imposto, a veículos. Pega lá aquele celularzinho lá com aquela maçãzinha cortada, né, lá. Pelo amor de Deus, é um imposto desgraçado, velho. Então, não tem motivação para isso, mas nós taxamos. Infelizmente, o imposto é muito grande em relação a isso. Então, nós temos que pensar e repensar essa situação aí.